Olá pessoal, Gabriel da GR Investing aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, neste vídeo eu quero estar trazendo para vocês um assunto bem importante relacionado ao mercado financeiro, que é sobre os gráficos, tá? Em si, os gráficos. Então o tema desse vídeo será gráficos limpos ou poluídos, beleza? Pessoal, é o seguinte, tudo na nossa vida, quanto mais limpo é melhor, não é mesmo? E nos gráficos, na análise técnica, no mercado financeiro, é a mesma coisa, pessoal. Então, quanto mais limpo o nosso gráfico de ativos, com certeza vai ser melhor para a gente tomar as nossas decisões, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês e a gente vai falando a respeito, tá? Então esse, pessoal, é um gráfico do Bitcoin, por exemplo, e eu adicionei vários indicadores aqui no meu ativo, tá? Então eu adicionei as bandas de Bollinger, adicionei duas médias móveis, adicionei volume, estocástico, MACD, e além disso uma outra média móvel, né? Uma média móvel um pouco maior. Pessoal, e além disso, teria como a gente adicionar muitos outros indicadores, tá? Por que eu adicionei tantos indicadores desse jeito? Porque esse, pessoal, geralmente é o modelo que muitas pessoas utilizam para operar, principalmente quem está iniciando no mercado, tá? E o que eu quero dizer, pessoal, é o que? É que quanto maior o número de informações que eu tenho na minha tela, no meu ativo, isso vai dificultar muito mais a minha tomada de decisão para entrar numa operação, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu estou dizendo isso por conta própria. Por quê? Porque quando eu comecei, eu utilizava vários e vários indicadores, tá? Então eu utilizava muitos indicadores na minha tela, utilizava inúmeros, como eu comentei, várias médias. E o que eu quero dizer, pessoal, é que o mais importante não são os indicadores. O mais importante é a gente conseguir ler o movimento dos gráficos, tá? Então a gente tem que entender o que o gráfico está fazendo através das suas movimentações e aí sim. Então vamos tentar achar algum exemplo aqui, pessoal. Por exemplo, aqui, ó. Neste momento aqui, ó. Então geralmente as bandas de Bollinger, por exemplo. As bandas de Bollinger, elas indicam um desvio padrão desse movimento, ou seja, o movimento tende a andar dentro das bandas de Bollinger e com base no valor do ativo num determinado momento, calcula-se um desvio padrão onde ele pode estar indo até este valor, beleza? Como aqui, por exemplo, então a gente vê uma forte movimentação de alta e o ativo fecha fora da Bollinger superior. Isso indica que o ativo está passando do desvio padrão normal e está muito sobrecomprado, certo? Porém, pessoal, essa movimentação persiste por mais 1, 2, 3, 4, 5 candles até ele começar a retornar para sua média móvel, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Que muitas vezes eu poderia ter tomado uma decisão aqui, por exemplo, ou não ter carregado a minha operação até o final, devido ao fato dele estar fechando fora da Bollinger superior. Então isso daria uma confusão na nossa cabeça, tá? Sem contar, pessoal, que quanto maior o número de informações, fica mais difícil para a gente poder processar uma entrada, um ativo, tá? Então a gente utiliza volume, utiliza estocástico, MACD, médias, e isso, pessoal, muitas vezes acaba confundindo, tá? Então, para que eu indico para vocês os indicadores? Os indicadores, na maior parte das vezes, eu indico para vocês utilizarem ou em tempos gráficos diferentes. Por exemplo, eu utilizo uma banda de Bollinger, por exemplo, num gráfico de 1 hora, e se eu estiver operando gráficos de 30 minutos, eu opero sem a banda de Bollinger, tá? Então é só para mim poder ter uma noção no tempo maior, beleza? E agora, pessoal, eu vou mostrar a diferença para vocês disso para um gráfico limpo, tá? Então, ó, um gráfico limpo, o que a gente precisa apenas de um gráfico? Geralmente a gente só precisa de uma média móvel de um período longo até. Então a média sempre está virada para cima, pessoal. Eu vou sempre procurar por compra. A média está virada para baixo, eu vou procurar por vendas. É basicamente isso
aquele tanto de indicadores, um gráfico muito poluído, ele sempre vai dar problema na hora de a gente tomar uma decisão se a gente vai entrar, tá? Então, um indicador vai indicar uma coisa, o outro vai indicar outra e assim por diante. Então, assim como eu comentei, já passei para vocês vários setups de indicadores, eu passei individualmente um por um, pessoal, aqui no canal. Eu não recomendo que utilizem todos de uma vez. Vocês têm que se identificar com o indicador, ver o que serve para vocês e, além disso, desenvolver o setup de cada um. Cada um vai desenvolver ao longo do tempo o seu próprio setup, aquele um que você se acostuma mais, certo? No meu caso, como eu já mostrei para vocês também aqui no canal, eu utilizo uma média móvel e um MACD, nada mais, pessoal. Então a minha média está apontando para cima, o meu MACD começou a ficar verde. Aqui nesse momento significa que essa perna de baixo está encerrando-se e está iniciando uma nova perna de alta, como aqui, por exemplo. Ó. Então ele deixa um fundo nessa região. Ele começa a ficar verde o meu MACD aqui, ó. A partir desse momento eu poderia estar tomando decisões de compra, tá? Então eu poderia entrar comprado e aí conduziria toda essa perna de alta através da minha média móvel ou até que ele perca um fundo anterior, beleza? Então o que eu quero passar para vocês é, pessoal, não utilizem gráficos extremamente poluídos, cheios de indicadores, isso dificulta a nossa tomada de decisões. O que eu recomendo é estudem padrões de candles, estudem movimentos de candles, estudem figuras gráficas e estudem tendência. Então, uma tendência é válida até que ela seja revertida. Como que essa tendência vai ser revertida? Pode ser por um pivô. Geralmente o ativo vem e faz uma perna de baixa, faz um topo menor e corta essa perna para baixo. Na sequência, pessoal, como ele fez aqui, ó, ele fez um pivô de baixa. Quando ele volta nessa região, é o momento da gente vender novamente e ele faz uma nova perna de baixa. Porém, aqui nesse momento, pessoal, ele já faz um novo pivô de alta e já volta para o movimento altista. Então, e a tendência continua. Então, aqui houve uma mini tendência de baixa e uma tendência maior de alta, como são o movimento dos gráficos. Dentro de tendências maiores existem tendências menores ou então tendências secundárias. Então, essa tendência maior seria uma tendência primária e essa mini tendência seria uma tendência secundária. Beleza? Então, pessoal, o que eu quero passar nesse vídeo é isso. Não utilizem gráficos extremamente poluídos. Se vocês gostam de indicadores, o que eu recomendo é utilizem em tempos diferentes. Por exemplo, banda de Bollinger, as médias móveis, cruzamento de médias, essas coisas, pessoal, na maioria das vezes só nos confundem. Então, utilizem uma única média, com um tempo gráfico um pouco maior, indicando a tendência do mercado, e quando o meu ativo estiver acima dessa média e ela estiver virada para cima, eu vou procurar por compra. Quando o meu ativo estiver abaixo da minha média e ela virada para baixo, eu vou procurar por venda, beleza? E com o conjunto disso eu vou utilizar o meu MACD, tá? Então até o momento que o meu MACD, por exemplo, aqui ele deu uma venda, ó. Então ele deu uma venda bem no topo, então eu venderia. E aqui, ó, ele começou a dar compra novamente nessa região, tá? Então eu pegaria toda essa movimentação de baixa e aqui ele cruza e eu começo a procurar por compras novamente, beleza? Então é isso, pessoal. Por que que eu estou passando isso? Porque no começo, pessoal, eu utilizava um gráfico extremamente poluído e eu não conseguia entender o movimento dos mercados, eu não conseguia entender a movimentação dos preços, eu não conseguia tomar decisões corretas e isso acabou me atrapalhando muito. Então, eu estou passando isso para vocês justamente porque eu não tive isso, tá? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? Desculpa que foi um pouco demorado, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, um forte abraço, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e também fiquem todos com Deus, beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.